pessoal, estamos aí com mais uma aula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre genética, tá? E antes da gente falar um pouco sobre as leis de Mendel, né? A genética mendeliana, recomendo que vocês dêem uma olhada nos conceitos básicos aí que envolvem o estudo de genética, que é um conceito de biologia molecular. Então coloquei um desenho aqui, ó, para ser mais objetivo. Quando a gente estuda genética, a gente estuda as transmissões das características hereditárias, o que é transmitido do pai para os filhos, né? Então, em termos gerais, a gente estuda o DNA. Então, coloquei aqui o desenhozinho do DNA, então o filamento que está geralmente no núcleo da célula, dos eucariotos estão no núcleo, né, no caso das células humanas. E a gente tem aqui, ó, cada fragmento de DNA que tem uma informação, a gente vai chamar de gene, ou seja, nesse fragmento pode ter lá, sei lá, informação da cor dos seus olhos, da altura, do tipo sanguíneo e várias outras características. Nós chamamos cada região com informação de gene. Então, se a gente for pegar o DNA, é um filamento muito grande, e quando ele vai se organizar numa divisão celular, a gente vê que o DNA se organiza no formato de cromossomo. Então, eu coloquei aqui, ó, um cromossomo. Então, quando você olhar a figura de um cromossomo, seja ele duplicado como está aqui, ou seja ele uma unidade simplificada, uma cromátide só, que a gente fala, né? O que você está olhando aqui é um filamento de DNA todo enroladinho aqui, ó, junto com proteínas do tipo histonas, algumas proteínas globulares assim, ó, que a gente chama de histonas. Então, DNA mais histonas forma o cromossomo. Se a gente pega o cromossomo aqui, ó, um fragmento dele estica, a gente vai ver todo o filamento de DNA. Então, vamos lá, conceitos básicos que eu vou revisar com vocês. Coloquei um pouquinho embaixo, ó. Molécula de DNA, molécula responsável por armazenar as características, coordenar as atividades da célula, é o foco, o objetivo e o foco da genética, é estudar como esse DNA é passado dos pais para os filhos e como ele é expresso na pessoa, ou seja, as informações contidas lá, como elas são lidas, ok? Nós temos os genes, então o gene é o que? Um fragmento de DNA, então tá aqui um fragmento de DNA com informação, tá? Então ele está contido no DNA. O DNA é um filamento grande formado por vários genes, fragmentos menores que contêm essas informações, ok? Cromossomo, então a gente viu que o cromossomo é um resultado de um filamento enorme de DNA condensado, espiralado, né? E essa condensação, esse espiralamento aí, é para facilitar na divisão celular. A gente tem até uma subdivisão aqui, ó. Você pode analisar os cromossomos homólogos e as cromátides irmãs. Qual é a diferença? Cromossomos homólogos são aqueles que são parte herdado dos pais e parte herdado das mães, ou seja, origem paterna e materna. Nós temos, no caso da espécie humana, um total de 23 cromossomos de origem paterna e 23 de origem materna. Quando a gente analisa os cromossomos, nós vamos ver que eles estão aos pares, ou seja, possuem cromossomos do mesmo tamanho e mesmo formato, né? Um de origem paterna, outro de origem materna. E eles têm genes das mesmas regiões. Quando ele tem genes das mesmas regiões, a gente chama ele de cromossomo homólogo. E esses genes das mesmas regiões, de genes alelos. Então é o próximo conceito que eu coloquei aqui, ó. Genes alelos são genes localizados nos cromossomos homólogos. Um cromossomo de origem paterna, outro de origem materna. Logo, um gene paterno e um gene materno. E cromátides irmãs é quando esses cromossomos se duplicam. Então, por exemplo, na divisão celular, esse aqui se duplica e esse aqui também se duplica, tá? Na interfase, na fase S. Então, a gente chama essa duplicação de cromátides irmãs. Então, esse desenho maior que a gente vê aqui, ó, é um cromossomo duplicado, tá? Preparando para a divisão celular. Então, geralmente na genética, a gente vai referir sempre ao cromossomo homólogo, um paterno e um materno. E os genes localizados nas mesmas regiões desses cromossomos são chamados de genes alelo. E por último, a gente fala de loci ou locus gênico, que é uma região específica do DNA, ou uma região específica do cromossomo onde a gente encontra um gene, e aquele gene codifica uma proteína, ok? Então esses são os conceitos básicos de genética. Logo eu falo um pouquinho mais sobre a primeira lei e segunda lei de Mendel. Valeu, pessoal, até mais!